Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um pequeno ataque russo com drones contra as cidades ucranianas, particularmente contra Kharkiv e Dnipro. Foram bastante atingidas por drones russos de ontem para hoje, mas os ucranianos também lançaram drones contra a Rússia, ao contrário dos russos que lançam drones contra prédios comerciais, prédios residenciais. Os ucranianos atingiram duas bases aéreas, uma aqui em Penza e outra aqui na Ossétia do Norte. E temos a informação também de que nos últimos dias os ucranianos conseguiram derrubar um Tu-22M3, tá? A gente não sabe se foi aquele Tu-22M3 que caiu, que os russos disseram que foi um acidente, mas eu imagino que seja outro. De qualquer forma, menos um avião bombardeiro russo, que é um avião caro no final das contas, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança de ontem para hoje, mas a gente tem a informação bombástica de que os ucranianos encontraram dois soldados chineses de um grupo, capturaram dois soldados chineses de um grupo de 6 soldados chineses que estavam atuando aqui na região de Donetsk, né? É lógico, eles dizem que eram voluntários, ou seja, eles não estavam ali com uma cooperação da China com a Rússia, mas sim que eram meramente pessoas voluntárias que estavam lutando pela Rússia, tal como brasileiros vão lutar pela Ucrânia, etc. Alguns chineses lutam pela Rússia. Aliás, alguns chineses lutam pela Ucrânia também. Mas, segundo o governo ucraniano, tem mais do que isso, porque parece que há uma cooperação forte entre China e Rússia para o envio de soldados chineses na linha de frente. O interesse do governo chinês seria justamente capacitação de soldados na guerra. Vamos falar também sobre o petróleo que continua derretendo devido às tarifas do Trump, e isso deixando os russos apavorados. O pessoal está apontando um fato de que os russos usam um tipo de petróleo para um orçamento e outro tipo de petróleo para outro orçamento, de forma que está uma confusão danada as economias da Rússia lá. No final das contas, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Diniz em Revolução e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Deixa eu dar para vocês duas novidades boas. Uma, eu vou entrevistar um voluntário brasileiro que está lutando lá na Ucrânia já há algum tempo, tá? A gente vai fazer uma entrevista para ele falar para o pessoal que tem interesse em se inscrever para lutar na Ucrânia, para ele dar a opinião, como é que é a coisa, né? E como ele é brasileiro, vai ser uma entrevista em português, tudo muito mais fácil, deve sair nos próximos dias aqui no canal. A gente vai fazer essa entrevista. Além disso, lembrar vocês da nossa rifa. Estamos fazendo uma rifa para ajudar o pessoal do GUR lá em Kiev, que tem já uma série de brasileiros que estão por lá precisando de ajuda, de lugar para ficar, de coisa, enfim, o pessoal arruma lá para ajeitar esse tipo de coisa, né? O Alex Silva que coordena isso lá. E a nossa rifa é de um capacete de um soldado russo que foi morto em Bakhmut, então é um troféu de guerra. Tem outros prêmios aqui. Se o ganhador não quiser o capacete e preferir a luminária, pode pedir uma luminária. A gente tem duas luminárias aqui para mandar se for o caso. Tem outros brindes também. Eu vou deixar o link dessa descrição aqui do que é os prêmios e também o link da rifa para quem quiser participar, tá? Já tem quase 60% da rifa vendida. Ainda tem 10 dias para concorrer. O sorteio deve ser no dia 19, mas se acabar os números antes, e normalmente acabam os números antes, tá? As rifas costumam acabar os números antes, a gente vai fazer o sorteio antes também. Não deixem de participar para ajudar nesse grande esforço lá na Ucrânia. Bom, falando sobre a situação por lá, a Rússia lançou um ataque com 55 drones Shahid contra a Ucrânia, 32 desses foram derrubados por artilharia antiaérea, outros 8 suprimidos por guerra eletrônica, ou seja, ainda teve aí 15 que atingiram alvos ali, né? Infelizmente teve muita coisa atingida em Dnipro, nessa cidade aqui, e também em Kharkiv, foram os focos principais. Temos algumas imagens muito tristes aqui, ó. As forças do Putin estão lançando um ataque massivo de drones contra a cidade de Dnipro. A cidade está pegando fogo, existem vítimas, o pessoal está correndo lá para resgatar. Os russos têm usado drones com munição termobárica, que é munição incendiária. Isso é proibido o uso contra civis. Não tem problema usar contra militares, mas os russos estão usando uma cidade civil, Dnipro.
Um absurdo esse tipo de coisa, mais um crime de guerra, mais um resultado da fraqueza do Trump nessa história, né? O Trump querendo sair dessa coisa como o pacificador, o cara que fez a paz e não sei o que lá, não para de baixar a cabeça pro agressor. O agressor fica cada vez mais potente, fica cada vez mais fácil ele agredir porque o Trump fica baixando a cabeça. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa. E também em Kharkiv, teve muita coisa atingindo lá em Kharkiv. Infelizmente, tivemos esse problema de ontem para hoje, né? Mais uma vez, culpa do Trump. Do Trump, não tem outro culpado nessa história, né? Se tivesse o Trump dado ajuda ucraniana, mantido a ajuda ucraniana, parado com essa besteira de vamos tentar fazer uma paz capenga aqui que nunca vai funcionar, e tivesse dado armas para a Ucrânia, isso não estaria acontecendo. Bom, os drones ucranianos também fizeram um estrago nos russos, tá? Começaram aqui na direção de Anapa, perto da ponte da Crimeia, mas atravessando para o lado de cá, e tivemos vários locais atingidos. Aqui, ó, foi um ataque massivo com drones ucranianos contra várias regiões da Rússia. Segundo os próprios russos, foram cerca de 160 drones, que os russos dizem que derrubaram todos eles, né? Mas nem todos foram derrubados. Parte deles foi para a região de Rostov, Voronezh, e também teve na Ossétia do Norte, isso daqui, tá? Então atingiram coisas na Ossétia do Norte, teve vários lugares atingidos aqui. Por exemplo, esse caso aqui foi na Ossétia do Norte, foi uma base militar, Mozdov, na Ossétia do Norte, que dá para ver que é uma base militar com muita munição, né? Com um depósito de munição grande aqui. E nessa posição aqui, para quem não sabe, a Ossétia fica aqui, ó, é essa região aqui ao norte da Geórgia, tanto que a Ossétia do Sul é parte da Geórgia, mas a Ossétia do Norte ficou na Rússia, e os ucranianos atingiram essa região por aqui, né? Então, está aqui a base militar que foi atingida, e tem informações de explosão lá nessa base, ou seja, alguma coisa foi atingida. Veja, foram 160 drones ucranianos. A gente não tem muitas imagens do que foi atingido por esses drones. Isso é normal, os russos têm evitado mostrar essas imagens, né, justamente porque compromete a segurança deles. Também teve um ataque aqui na região de Penza. Uma unidade militar ali na região de Penza foi atingida. Penza é essa região aqui. Aqui, ó. Penza, o Oblast de Penza. Nessa região aqui de Serdobsk, teve um ataque ucraniano aqui contra uma unidade militar. Aparentemente teve alguma coisa aqui também em Orenburg, vamos ver aqui. Que também atingiram, drones ucranianos atingiram um campo aéreo em Orenburg, ali na Rússia. Ou seja, teve drones num monte de lugar, drones ucranianos num monte de lugar da Rússia de ontem para hoje, mas ao contrário dos drones russos, que atingem alvos civis na Ucrânia, os drones ucranianos visaram unidades militares lá na Rússia, né? Bom, e a gente teve a informação oficial agora que, alguns dias atrás, devido a ações com sucesso, um bombardeio russo estratégico Tu-22M3 foi destruído. Foi o que disse o comandante Syrskyi, né, o comandante das Forças Armadas Ucranianas, né? Ele estava perto de pousar quando foi atingido por um drone. O custo desse avião é 100 milhões de dólares. Aí que está a coisa. Houve, de fato, um Tu-22M3 que caiu, teria sido um acidente, porque foi lá em Irkutsk. Irkutsk é aqui, ó, é aqui, quase já chegando aqui aqui, ó, Irkutsk. Esse oblast aqui, já quase chegando aqui no Lago Baikal, na Mongólia, na China. Ou seja, é muito longe, é muito pouco provável que um drone saia da Ucrânia e venha até aqui para atingir isso daqui. Isso não quer dizer que não seja o mesmo avião. Por quê? Porque os ucranianos fazem operações também de infiltração. Entram com um drone dentro da Rússia. Eu já expliquei para vocês porque os ucranianos têm facilidade de se passar por russos. É difícil um russo se passar por ucraniano, mas um ucraniano se passar por russo é relativamente fácil. Muita gente aqui da Ucrânia, no leste da Ucrânia, ali em Kharkiv, fala russo fluentemente, soa para os russos como alguém com sotaque de Belgorod. E Belgorod é a cidade russa logo do outro lado, então realmente é muito próximo ali. Então os ucranianos conseguem infiltrar e lançar drones a partir do território russo. Então pode ter sido esse mesmo Tu-22M3 que caiu alguns dias atrás aqui em Irkutsk. Ou pode ser outro novo, a gente não sabe, né? Ele está falando aqui que teve um que foi destruído com um drone ucraniano. No momento que o jato iria pousar, ele foi atingido por um drone.
e com isso teria sido perdido esse avião, né? Bom, aqui, ó, o pessoal falou aqui que foi aquele que destruiu, né? Não, parece que ele tinha acabado de pousar e o nosso drone atingiu ele. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. No caso do que caiu lá em Irkutsk, a tripulação conseguiu se salvar, mas o piloto morreu. Então é alguma coisa estranha, porque se fosse um avião parado no solo, não teria ninguém, né? Dificilmente você mataria a tripulação. Por outro lado, se ele está na hora de pousar, ele está sendo atingido por um drone, dificilmente sobreviveria qualquer pessoa no avião, né? Pode ser um outro caso, realmente. Vamos aguardar mais informações, mas de qualquer forma não deixa de ser uma boa notícia uma operação ucraniana destruir um Tu-22, né? Bom, os ucranianos também fizeram um bombardeio contra um bunker russo ali em Kherson. Destruíram vários soldados de artilharia e comandantes ali na região de Kherson. Está aqui a grande explosão nesse bunker ali na região, né? Realmente muito rápido, parece ser um míssil isso, não parece ser um drone não, mas enfim, não sabemos o que aconteceu aqui. De qualquer forma, uma boa notícia esse ataque ucraniano aqui na região de Kherson, aqui por aqui, né? Temos a notícia de que os ucranianos avançaram ali em Tarazivka, na região de Donetsk, é perto de Toretsk, é perto de New York, então os ucranianos retomaram uma área aqui que os russos tinham tomado ali na região, mais um pequeno avanço ucraniano. De novo, não tem grande mudança, tá? É tudo pequeno avanço, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, não muda nada na linha de frente. Teve também uma tentativa russa de avanço ali na região, mas que no final das contas não teve sucesso. Está aqui os blindados todos sendo destruídos pelos drones ucranianos. Perderam 5 tanques, 3 blindados, 6 veículos e 53 soldados de infantaria nessa tentativa russa de avanço aqui em algum lugar da linha de frente, na região da 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana, né? A ofensiva russa em Sumy e Kharkiv já começou, segundo o comandante Syrskyi, né? Como a gente falou, ou como o Syrskyi já tinha falado em uma outra oportunidade, os russos estão planejando uma grande ofensiva aqui em Sumy e Kharkiv neste verão. O verão ainda não começou, mas a primavera já começou o derretimento lá do gelo do inverno, ainda está bastante frio na Ucrânia, ainda não acabou a época da lama por lá, mas parece que os russos já começaram a ofensiva deles aqui em Sumy e Kharkiv. Até aqui não tivemos nenhuma grande mudança na linha de frente, mas a preocupação existe, né? Bom, temos algumas novidades interessantes, tá? Um problema que os ucranianos estão tendo é o seguinte: os russos têm muito poucos drones. Então, muitos russos têm feito uma atividade de tentar capturar os drones ucranianos, conseguir usar a guerra eletrônica para baixar os drones ucranianos, e aí passar a usar esses drones ucranianos contra a Ucrânia, né, a favor da Rússia. Esse é o nível de falta de equipamento que os russos têm. E os ucranianos têm sido inventivos nesse tipo de coisa. Já fizeram um monte de alteração, por exemplo, impedir que faça o reflashamento, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é reflashar a ROM para tirar qualquer programa que tenha lá no drone, né? Para botar o seu programa lá no drone. Então os ucranianos têm feito várias coisas desse tipo. Mas uma outra coisa bem interessante que eles fizeram agora é incluir um switch magnético nos drones. E o que quer dizer isso? Se o russo consegue derrubar o drone ucraniano de forma que, né, o drone ele consiga ter acesso ao drone, o drone explode em 20 minutos. Então isso meio que costuma fazer mal para os russos. O russo achou que ganhou o drone, achou que, olha, conseguiu o drone, olha que beleza, e no final das contas o drone explode e acaba matando os russos por lá, né? Eles têm um timer de autodestruição de 20 minutos, e além disso, se você mexer no drone, se você tentar tirar as coisas do drone, ele explode também. Então, excelente notícia esses mecanismos de segurança que os ucranianos têm usado contra drones, né? Mais uma vez aquilo que eu falo para vocês, isso está avançando muito rápido, essa guerra dos drones está avançando muito rápido, né? Uma outra informação aqui interessante: os ucranianos destruíram um drone Merlin russo, que é um drone de alta capacidade, é um drone de vigilância, tá? Não é um drone de ataque. Aqui você pode ver o drone russo e aqui a sombra do drone ucraniano, que é quem está vindo aqui, e a bomba está armada e evidentemente ele acabou atingindo o drone russo e explodindo, né? Então,
Muito interessante isso daqui, mostrando que o pessoal teve informação de como é que é o drone ucraniano, né? Tem a bomba aqui, a antena de comunicação aqui no alto, e é um drone comum, um quadricóptero comum aqui, ó. E no final das contas atingiu a asa do Merlin e acabou, aqui, ó, tá aqui o vídeo de onde eles tiraram essa imagem, atingiu o Merlin caiu ali, né? Então, excelente notícia, os ucranianos sacrificaram um drone baratinho para derrubar um drone russo extremamente caro, um drone russo de alta capacidade. Excelente notícia isso daqui, né? Uma outra informação que a gente tem é o novo drone anti-Shahid, o interceptador de Shahids ucranianos. Ele se mostrou já efetivo, já destruiu 20 Shahid, bem como outros 10 drones de reconhecimento nos últimos 2 meses. Ele pode atingir velocidade de até 200 km por hora e voar a uma altitude de 5 km. Então isso daqui é mais um drone, mais uma novidade ucraniana que está sendo usado para eliminar os drones russos, né? O curioso é que ele tem um formato que não é muito diferente do formato do drone Shahid em si, né? Muita coisa automatizada, justamente porque a distância é muito difícil você pilotar esses drones, mas no momento que você trava no alvo, ele faz todo o serviço sozinho. Excelente notícia isso daqui. E mais uma coisa, é o que eu falo. Cada vez mais você tem um monte de drones sendo... Olha como é que a coisa está dinâmica, né? E isso é uma coisa que eu já falei aqui, eu imagino que se tem alguém do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras que assiste o meu canal, tem que prestar atenção nesse negócio. O tipo de armamento que a gente tem hoje, cara, isso vai estar totalmente obsoleto. Olha, eu já falei isso várias vezes aqui, mas quem está falando isso aqui agora é justamente o general Calvone, que é lá dos Estados Unidos, numa conferência lá na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, ele falando que 80% das mortes dos russos na Ucrânia são causadas por drones de baixo custo, definido com software IFPV, ou seja, drones de First Person View, que é aquele drone que você veste o óculos de realidade virtual e pilota o drone como se você pilotasse um avião, né? E ele falando aqui lá no Congresso dos Estados Unidos, se os Estados Unidos não começar a investir rápido em capacidade de drone rápida, escalável, para chegar nessa mudança, nós vamos perder a próxima guerra antes dela começar. Ou seja, a capacidade de guerra que tem hoje a Rússia e a Ucrânia, justamente por estarem trabalhando com drones, por estarem desenvolvendo esse negócio de drones, a Ucrânia muito mais do que a Rússia, mas a Rússia também está desenvolvendo essa capacidade, né? No momento que os Estados Unidos tiver uma guerra com a Rússia, estão preocupados, achando que vai ser guerra, vai ser bomba atômica e coisa e tal. Esquece bomba atômica, ninguém vai lançar bomba atômica. Não vai ser isso. O problema vão ser os drones. Com os drones, os russos vão conseguir causar um estrago danado onde quer que seja que eles tentem atacar os Estados Unidos ou algum aliado americano, né? Então, esse é realmente o problema. E lembra, não é drone muito elaborado, não é o MK9 lá americano, aquele drone todo especial. É drone baratinho, é drone barato que está fazendo a diferença na guerra, né? Falar sobre a grande notícia do dia, que são os chineses que foram capturados pelos ucranianos, né? Então, o Zelensky fez essa postagem aqui. Nossos militares capturaram 2 cidadãos chineses que estavam lutando como parte do exército russo. Isso aconteceu no território ucraniano, na região de Donetsk. Documentos de identificação, bancos, cartões de bancos e dados pessoais foram encontrados em poder deles. Nós temos a informação que sugere que haviam mais chineses nessa unidade do que apenas esses 2, né? Estamos verificando esses fatos e fazendo a parte da inteligência que está trabalhando nesse caso. Nós instruímos o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia para imediatamente contactar Pequim e esclarecer com a China como a China pretende responder a isso. O envolvimento da Rússia com a China, junto com outros países, diretamente ou indiretamente nessa guerra na Europa, é um sinal claro de que o Putin tem a intenção de não acabar com essa guerra. Ele está buscando caminhos de continuar lutando e isso definitivamente requer uma resposta dos Estados Unidos, da Europa e de todo mundo, né? Os chineses capturados estão agora em custódia do serviço secreto da Ucrânia e estão investigando outras coisas, né? Então tá aqui o chinês falando, o pessoal tá achando engraçado que ele fala muito
Commander, boom, 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 ou seja, parece que o pessoal está se comunicando quase com um gesto e não sei o que lá, porque evidentemente a comunicação por linguagem é difícil. Agora, é lógico, esse chinês ele pode estar lá na Rússia meramente como um voluntário, ou seja, ele pode não ser um ativo do governo chinês. Isso é uma possibilidade de fato, da mesma forma que você tem brasileiros, colombianos e outras nacionalidades lutando do lado da Ucrânia, e tem também do lado da Rússia, e isso não quer dizer que o governo ucraniano, o governo brasileiro esteja na guerra de alguma forma. Também você pode entender da mesma forma. Esses caras são meramente chineses que estão lutando lá como voluntários e não tem nenhum envolvimento do governo chinês. Porém, o que o pessoal está colocando aqui é que há indicação de que não é isso. Há indicação de que há uma colaboração entre o governo chinês e o governo russo, nesse caso, para treinamento de soldados chineses. Vocês sabem, a China tem planos militares contra Taiwan, e um dos problemas que a China tem é justamente o fato de que ela não participa de uma grande guerra há muito tempo. E as últimas grandes guerras que ela participou, ela perdeu, né, que foi no Vietnã e coisa e tal. Então, assim, um interesse muito grande da China é ter soldados com treinamento de guerra, treinamento prático de guerra. Isso é uma coisa muito importante. E aparentemente é isso que está sendo feito, segundo as informações do serviço secreto ucraniano. E aí, se realmente é um programa de cooperação entre o governo chinês e a Rússia, a coisa muda de figura, né? Você pode ter realmente indicação de que a China está colaborando com a Rússia nessa guerra. Isso é uma coisa particularmente preocupante. O pessoal explica aqui a situação, né? Fala sobre os dados que eles têm, né? E aqui, ó, mais informações aqui, o Zelensky diz que nós temos informações de que tem significativamente mais chineses nas unidades russas por lá, nós estamos investigando, ou seja, a indicação é que teria mais do que isso, né? E a China andou criticando muito o Vance e o Trump. Vocês sabem, os Estados Unidos estão criando uma guerra comercial contra a China. A China é considerada um inimigo pelos Estados Unidos e a Ucrânia está mostrando para ele, olha só, se você quer lutar contra o eixo China, Irã, Coreia do Norte, você tem que colocar a Rússia nessa história também. A Rússia está do mesmo lado deste pessoal, né? Aqui, ó, o Zelensky falou que os Estados Unidos está ciente de que a Ucrânia capturou dois chineses envolvidos no combate do lado da Rússia, e isso levanta preocupações, disse o Departamento de Estado americano, né? Então os americanos estão cientes do que está acontecendo e das preocupações que tem sobre isso daí. E a gente tem também informações de que o Zelensky falou nesse discurso dele que os Estados Unidos precisam prestar atenção no que está acontecendo hoje em dia. Essa ilusão deles de que o Putin, não, o Putin está fazendo um negocinho ali sem problema, não sei o que lá, é uma visão errada. O Putin é o cara que está por trás do eixo do mal. Tem que tomar cuidado com esse cara. Espero que ainda tenham pessoas conscientes disso no governo do Trump, né? Que o governo do Trump não esteja totalmente vendido para o Putin. Se já tiver vendido para o Putin, não há nada o que fazer. Mas isso daqui claramente é uma tentativa do Zelensky de apontar este problema para o Trump, né? Já que o Trump não se importa com ucranianos morrendo, com a Rússia bombardeando cidades ucranianas, quem sabe ele se importa com o fato de que o inimigo dele está dormindo com outro inimigo dele. Isso pode prejudicar os Estados Unidos mais adiante, né? Porque, de outro lado, tem a galera russete que está em torno do Trump, tentando convencer a ele que a Ucrânia é que está ruim junto com a China, não sei o que lá. Olha só o idiota russete do David Sachs falando aqui que depois da China, o país que está nos explorando mais é a Ucrânia. Mandamos para eles centenas de bilhões de dólares e não temos nada em retorno. Isso era um projeto da corrupção do Biden. Se o Zelensky não assinar qualquer coisa que a gente bote na frente dele, eles têm que perder isso aí. A Ucrânia nessa altura já desistiu de ter ajuda americana mesmo, não faz diferença. Mas o pessoal está apontando aqui que é um erro que ele está dizendo, né? Na verdade, a ajuda toda para a Ucrânia totaliza 50 bilhões de dólares. O pessoal fala um número de 100 bilhões, mas só porque tem nesse número coisas que foram superestimadas de valor. O próprio Pentágono corrigiu depois esse número. O total foi 50 bilhões de dólares. E no final das contas, isso é muito, muito pouco perto do que é o que os Estados Unidos perde com a Rússia, com a China e com outros países no final das contas. E ao contrário, ao investir na Ucrânia, os Estados Unidos está destruindo os militares russos de uma forma que custaria muito mais caro fazer isso de outra maneira, né?
Então, um absurdo isso, mas é importante notar isso. Existe um grupo de russetes do lado do Trump que está tentando levar ele para um caminho pró-Rússia, anti-Ucrânia. Se ele for nesse caminho, ele vai se ferrar ainda mais do que já está se ferrando. Espero que o Trump esteja esperto com isso, né? Aqui, ó, um congressista americano, Don Bacon, de Nebraska, falando que a Rússia e a China hoje estão rindo da gente porque nós despedimos os melhores líderes que tínhamos e colocamos pessoas ligadas à Rússia em posições altas dentro do exército americano, né? Ou seja, essas pessoas que estão do lado do Trump estão infiltrando a inteligência americana, estão infiltrando o exército americano. Isso é uma coisa preocupante pra caramba, né? A minha visão dessa história, eu já falei para vocês, eles estão sofrendo o mesmo problema que a turma do Bolsonaro aqui no Brasil, que é acreditar na propaganda russa. Achar que a propaganda russa é efetiva na internet. Não é. Não adianta, não precisa dela. O Trump não ganhou por causa da propaganda russa. E a prova disso é que tentaram aplicar a propaganda russa para eleger o cara lá do Wisconsin, lá o Suprema Corte do Wisconsin, e perderam feio. Ou seja, a propaganda russa é muito menos eficiente do que parece, mas estão vendendo para o Trump que ela é crucial. Talvez estejam vendendo para o pessoal bolsonarista aqui no Brasil também, que é crucial a propaganda russa e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que esse pessoal se cure. Algumas pessoas, quando eu falo isso, me acusam de ser favorável ao Trump. Não, você está elogiando o Trump, está tirando o Trump, está dizendo que ele está sendo enganado. Não, meu amigo, a minha constatação é pragmática. Se ele é um ativo russo, então o que adianta? Já está na mão do Putin, não tem nada o que falar mais. Existe a possibilidade de ser isso. Tá? Existe a possibilidade dele estar sendo enganado. Que ele está errado, ele está errado. Eu não estou questionando isso, não. O Trump está errado. O Trump está ficando do lado do Putin. Tem duas possibilidades. Ah, ele é um ativo russo. E aí? Vamos sentar então e chorar durante 4 anos, encolhidinhos, esperando acabar o mandato dele. Não tem outra coisa para fazer. Não tem outra alternativa nisso daí, né? A alternativa é justamente o que o Zelensky está fazendo, inclusive, de apresentar pontos de vista que contradizem isso para o próprio Trump. Olha só, Trump, você está